Saudações celestiais, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje com alguns probleminhas técnicos, a Grace não pôde estar ao vivo com a gente por falta de luz lá em BH, o Mauro tem uns compromissos e eu estava quase conseguindo transmitir junto do Instagram e percebi que não fechou a configuração. A gente trocou de última hora e voltamos só para o YouTube. E aí eu trago uma convidada muito especial hoje, a Mônica Girassol, que vai falar para nós sobre o tema transformando, o que é transformando-se, né, Mônica? Transformar-se, é. Transformar-se, isso. É. Hello, boa noite, todo mundo. Boa noite, Giovanni. Realmente, com essas explosões solares que estão acontecendo, ontem, por exemplo, teve uma assim que foi fantástica. Fica meio difícil não ter problema com eletricidade, que afeta mesmo, né? Sim, Muito. acaba afetando. E aí, então, nós tivemos que nos adaptar hoje aqui, né? Não, estamos Uhum. sem o Mauro, sem a Grace, mas praticamente é o tema nosso, né? Que a gente teve que se É, adaptar, se transformar, transformar-se. as coisas acontecerem. Conte, conte-nos um pouquinho aí para nós o que é transformar, Mônica. Bom, eu fiquei inspirada para falar sobre isso porque eu acho que existe uma interpretação equivocada do que seja uma transformação. As pessoas compraram muito o modelo fantasia, o modelo água com açúcar, o modelo Disney de viver a vida e achar que se transformar é assim. Eu vou dormir de um jeito, eu acordo de outro, como se nada tivesse acontecido. E, na verdade, a gente está vendo até pela condição climática, tudo que está afetando o planeta, que não é assim. Por exemplo, ontem um incêndio que iniciou em Maui, que devastou um bom pedaço, é por conta das memórias de Lemúria e Atlântida que estão sendo consumidas e transmutadas através do elemento fogo. Interessante. Tanto é que se a gente se sente de alguma maneira tocado por isso, a orientação do plano espiritual maior é que a gente busque primeiro se aterrar e segundo, pedir ao elemento terra e ao elemento água que mandem uma chuva para aquelas regiões, não só em Maui, mas a gente tem a Grécia e outras partes do planeta que estão com esses fogos assim, que está devastando mesmo, para acalmar isso, mas principalmente o que o plano espiritual maior pede é que nós façamos o nosso, vamos dizer assim, a nossa lição de casa, o autoexame. Porque, por exemplo, as pessoas se ocupam muito de saber de vidas passadas, ou então conexão cósmica, galáctica e tudo assim. Mas as pessoas não querem saber o como isso interfere. Todo mundo quer saber se foi, sei lá, a rainha de Sabá, ou se foi assim, ó, um ser de Vênus, assim, o próprio Sanat Kumar. Isso o povo quer saber, mas as pessoas não querem saber como isso influi na vida terrena. E a vida aqui na Terra, é, ela é muito simples por um lado, mas por conta de todas as pessoas do planeta Terra estarem vindo de inúmeras viagens de alma em outras dimensões, em outros tempos e eras da própria Terra, são poucos os que vieram direto da Terra, sim, são terráqueos mesmo, e são poucos ainda aqueles que estão com uma na primeira encarnação, só tiveram 3 encarnações na Terra. Então, todo mundo aqui no planeta Terra, a grande maioria, é o que a gente chama de, digamos assim, almas velhas, almas antigas, ou seja, a gente já está por aqui há muito tempo. Então, não existe como falar que você vai dormir e vai acordar de olho azul e cabelo verde. Não tem isso.
Transformar-se implica você trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autoobservação, observar aquilo que você fala, as palavras que você usa, observar o quanto de emoção você coloca em tudo. Em 2010, Saint-Germain falava para mim, olha a emoção, Mônica, olha a emoção, porque eu era muito mais emotiva, vamos dizer assim, do que hoje. E emoção não é só, tipo, chorar. As pessoas pensam que emoção é chorar. Não, emoção é aquela coisa passional mesmo. Então, às vezes eu leio até as mensagens, eu não preciso nem ouvir a voz, assim, mas no ler a mensagem que a pessoa me manda, assim, aquilo vem carregado de emoção, assim. E quanto mais emoção a pessoa tem, é como se você tivesse intoxicado por essas emoções. É como se você tivesse, que nem o povo fala que está inchado, porque está tomando muita água, ou porque comeu alguma coisa e ficou inchado. Então, essas emoções, elas precisam passar pelo processo de transformação. E isso só é possível se a pessoa vai iniciar e se observar. Inclusive, se a pessoa diz, não, mas nada me incomoda. Há feridas emocionais muito profundas e que as pessoas, eu fiz um trabalho, quando eu criei o Despertando a Essência, eu fiz um estudo para ver como as feridas emocionais são, inclusive, herdadas, a pessoa traz de vidas passadas, ela pode não necessariamente herdar da família no momento do nascimento, ela pode trazer aquilo, inclusive, de vidas passadas. E daí, então, o que vai dar vida àquela ferida emocional, vamos dizer assim, pode ser qualquer coisa, pode ser até sair no sol. E porque é uma coisa que já é de vidas passadas. Então, o que acontece é que as pessoas, por conta das feridas emocionais, às vezes, elas entram num lugar de negação. Elas negam o que elas sentem, elas negam as emoções, porque elas querem ser zen. Então, hoje, existe uma problemática, inclusive em nível de saúde, em termos de problema de pâncreas, baço, fígado, vesícula, rim, que está relacionado ao acúmulo de emoções suprimidas. E isso, se a pessoa não trata dessas emoções, se ela nem reconhece que ela tem isso dentro de si, fica difícil passar por qualquer processo de transformação. E a pessoa continua vivendo a vida dela, muitas vezes até achando que está, assim, muito bem, mas tendo uma visão muito limitada do que é a vida, do que é a realidade. E até mesmo do que é esse processo de transformação. Porque para você se transformar, eu vou até buscar aqui no dicionário, que eu queria falar sobre isso, que eu esqueço o significado sempre direitinho, bonitinho, mas vamos lá, eu vou buscar. Porque o que funciona para mim de transformação é a palavra em inglês shift, porque significa quando você trabalha, você se mover ou causa o movimento de um lugar para o outro, especialmente numa distância pequena, porque pode ser uma mudança suave em posição, direção ou tendência. Então,
a mudança, a transformação, para ela ser verdadeira e profunda, ela tem que ser gradual. Por quê? Porque o planeta Terra, por mais que já esteja em todo avançado o processo de transformação e tudo, ainda é um local de crescimento e evolução. Uhum. Crescimento e evolução implica em aprendizado. E se você não passa por certos processos de aprendizado, e é muito comum isso, a pessoa que está suprimindo emoções, ela passar assim, ela acha que passou por determinados aprendizados, mas na realidade ela não passou, e então daí ela não tem como crescer e ela não tem como evoluir. Então existe o processo de aprendizado, daí existe o crescimento, daí a pessoa chega num ponto que é um passo ou um salto evolutivo. Só que daí é como se fosse uma escada. Daí a pessoa chega naquele degrau. Daí ela vai transitar naquele degrau da existência dela, até que ela chega novamente em quê? Em alguma situação que vai desencadear algum tipo de desconforto para ela ter a possibilidade de, por livre arbítrio, passar novamente por todo o processo de aprendizado, crescimento e evolução. E daí, transformar-se, então, basicamente, muito resumido, é isso. Por que resumido? Porque daí a pessoa tem contratos, a pessoa tem as questões do passado, que pode ser que ela ainda esteja carregando, a pessoa tem implantes, a pessoa tem chips, a pessoa tem muitas coisas que ela tem dificuldade de passar pela transformação. E isso, gente, não é assim, tipo, mas tem gente que não é assim porque atua com terapia ou com cura. Mentira, 80% das pessoas que eu atendo são terapeutas e curadores de técnicas diversas, inclusive de outros países. E todos, uma grande maioria, vamos dizer, não todos, uma grande maioria ainda acredita no imediatismo, ainda acredita que assim, é só eu ficar, sei lá, fazendo alguma coisa sem eu ter uma mudança de atitude verdadeira e que a coisa vai se transformar. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é, digamos assim, é privilégio das pessoas comuns, vamos dizer assim. Não, todo mundo, todo mundo. Se a pessoa não está fazendo a lição de casa, ela não está, de fato, se transformando. Ela pode até achar, talvez porque ela acumule pedigree espiritual, como eu quero dizer, eu falo assim, que é um monte de certificado na parede. Talvez porque ela tem a relutância a abrir mão de certos conceitos, porque ela está muito identificada com a imagem que ela criou para si, sobre si mesmo. Então, existem N motivos, N razões pelas quais qualquer processo de transformação é, assim, um desafio, vamos dizer assim. Até porque a sociedade, ela agora está mais forte isso, mas já desde a década de 50, 60, vem comprando a ideia da felicidade rápida, da ideia de que ser feliz é uma obrigação. Então, eu não posso sentir qualquer tipo de emoção, porque senão eu não vou estar sendo feliz. Quem vai querer ser amigo, amiga de alguém que não é feliz? Mas não é feliz de que aspecto? Porque eu posso postar o que eu quiser em Facebook, Instagram, e aquilo não ser a mínima realidade. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam
quem é a minha egrégora ou coisas assim. Eu acho ridículo. Até porque, primeiro, assim, se a pessoa me pergunta, é que ela não está percebendo as coisas. Segundo, assim, tipo, eu podia falar o que for, porque se a pessoa não está percebendo, eu podia falar que eu era o coelhinho da Páscoa ou o Pato Donald e não ser coisa alguma. E então, as pessoas, desde a década de 50, eu diria mais que o pós-guerra trouxe isso muito forte, esse viver na ilusão, viver numa ideia de uma felicidade absurda. Isso está abrindo muito para doutrinação, está abrindo muito para manipulação, controle e fanatismo. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que faz parte de uma igreja evangélica da região de Goiás. E assim, tá virando um culto. E a menina tá com medo. Porque tá virando um culto, uma igreja evangélica onde os fiéis estão sendo proibidos de se relacionar com pessoas que não sejam da igreja. E isso é por quê? Porque com essa onda da busca pela felicidade, as pessoas entenderam, em algum lugar, que felicidade é se eu estou sorrindo, se eu estou maquiada, se eu estou cheia de joias, se eu estou viajando, se minha roupa é X, Y. Ou seja, as pessoas transferiram para o externo a questão da felicidade. Nessa transferência para o externo, elas viraram assim, ratinho de laboratório. Dá para fazer assim, tipo, o que quiser, só dá a recompensa. Então, as pessoas hoje elas pensam em transformação, inclusive até buscando uma recompensa. E se não houver recompensa alguma? E se você fizer transformação, 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 mas assim, o seu estado interior fica completamente diferente. Mas você continua morando na mesma casa, você continua num relacionamento amoroso com a mesma pessoa que você ficou reclamando, assim, anos e anos a fio, e você tem até questões semelhantes às que te fizeram buscar a transformação. Mas o que muda, então? Muda o seu interior. Muda a frequência, inclusive, de luz que você ancora. Porque, por exemplo, você só pode trabalhar com luz se você já tiver chegado num nível determinado do quociente de consciência. Do contrário, você tem que trabalhar com o fogo, o elemento fogo, para ir consumindo, transmutando de uma outra maneira. Daí você chega num ponto que você pode trabalhar com a luz. Entendi. Porque a luz no seu, vamos dizer assim, no seu elemento mais próximo da Terra, vamos dizer assim, é o fogo, é a lava vulcânica. Então, transformar-se também implica nisso. Você, conforme vai passando pelas transformações, você vai percebendo não só o seu interior, mas como as situações nas quais você possa estar inserido naquele momento, elas têm seu significado, seu propósito, mas elas não são você. Então, fica mais fácil, inclusive, você identificar as questões que você ainda precise trabalhar. Enfim, então transformar-se é muito mais do que fazer as coisas sumirem da sua frente, quando você não quer mais aquilo.
transformar-se não tem também como definir assim em 3 palavras. Ai, é se conectar com o eu superior. Você não se conecta com o seu eu superior se você não sair de determinados pontos, porque o nosso eu superior nunca nos abandona. O que acontece é que, dependendo de onde a gente está na escala de transformação, aquilo que a gente recebe do nosso eu superior é maior ou menor. Não é assim, em se tratando do ser humano, a transformação e tudo, as coisas não são ou é 8 ou é 80. Existe toda uma gama de números antes de chegar no 8, antes de chegar no 80 e depois do 80. Sim. Até porque, sorry se as pessoas se ofendem, mas assim, aliás, se você se ofende através das minhas palavras, busque atendimento. Porque significa que alguma coisa tem em você que, de repente, assim, você poderia rever, ao menos. Porque enquanto vocês estiverem vivos em corpo físico, num planeta como a Terra, como Gaia, que é de crescimento, aprendizado e evolução, algum tipo de transformação sempre vai ocorrer. Não existe como. O que vai mudar sempre é como você responde a elas. Entendi. Mas a gente pode, inclusive, se treinar para dar uma determinada resposta. E aquela resposta ainda ser só fachada. Entendi. E eu vi que você falou num momento ali, né, as pessoas nos permitem sentir a tristeza. E aí eu lembrei de um filme infantil, eu adoro filme infantil. Divertidamente. É, Você conhece esse filme? sim. E a alegria, né, ela não queria deixar de jeito nenhum a tristeza chegar perto lá do computador de memória, alguma coisa assim, para não contaminar. Chegou num ponto que a personagem, né, ela era tão feliz, mas ela não sabia sentir que ela precisou incorporar a tristeza. E a transformação, pelo que eu a vinha acompanhando, né, o processo de transformação não é você negar a tristeza, você tipo assim, negar qualquer outro sentimento, é você acolher aquele sentimento, que nós chamamos de sombra em alguns momentos, né? Trazer aquela sombra, aquele sentimento para dentro, sentir ele e se fortificar em cima dele, né? É entrar em contato. Que, assim, as pessoas não sabem. Elas põem um monte de coisa em cima para não sentir. Uhum. Agora, se você não sabe a tristeza, você não sabe a alegria. Não existe isso. Não existe, não existe empatia. Tem um outro trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu estou gostando muito, que é o Synergy, e que eu falo, inclusive, sobre isso, as origens da empatia, tudo. E, assim, não tem como você ser uma pessoa empática se você não conhece tristeza, nem a compaixão. Se você não conhece, para você conhecer a compaixão, você tem que ter passado por alguma dor, por alguma tristeza. Então, tipo, tem gente que busca, assim, sessão de atendimento, assim, tipo, faz uma sessão hoje, daqui 2 dias já quer fazer outra sessão. Essa pessoa não teve nem tempo de integrar alguma coisa que ela possa ter recebido na sessão. Tamanho imediatismo de resolver as coisas e essa busca desenfreada por uma felicidade que eu não Felicidade vejo. vazia, né? Uhum. Ela não se sustenta sozinha, né? Não, porque ela está baseada no externo. Sim, sim. E aí, né, nós temos o objetivo de fazer aquele workshop, que é justamente o tema da live de hoje.
Você quer É falar um verdade. pouquinho? Sim. Então, o Transformando-se nas Ondas da Nova Terra, ele é algo bem isso, porque eu vejo como eu atendo muita gente de diversas religiões e diversos caminhos da vida, assim, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em transformar-se e de aceitar os processos de transformação. Então, esse workshop surgiu para assistir as pessoas com isso. É um Uhum. workshop que vai ser 2 noites, meio período e meio período, para não ficar também tão cansativo, vai ser online, vai ser dia 22 e 23. E primeiro as pessoas vão passar por um grande processo de cura, de questões que ela possa ter que atrapalham a transformação. E depois, na segunda parte, é lógico, sempre que você recebe um aprendizado, uma ferramenta, você passa também por um processo de cura para receber e saber utilizar aquela ferramenta. As pessoas vão receber ferramentas para lidar com as transformações no dia a dia, cujo intuito é, inclusive, trazer clareza para a pessoa de quando ela pode estar precisando de uma ajuda ou quando ela está precisando realmente fazer aquilo. Às vezes o que a gente precisa, gente, é chorar. Exato, acontece muito aqui no consultório, às vezes alguma cliente manda mensagem, eu tô com vontade de chorar, eu falo, chora, não é que, e aconteceu já, eu atendo bem pouco homem, eu não sei se é o seu caso também, no meu caso, assim, vem muito mais mulher do que homem, mas já aconteceu do homem, quando veio ele falou assim, mas eu não posso chorar, eu falei, negativo, chora, bota para fora, porque é um sentimento válido também para o homem, o masculino, ele tá muito ferido, né, ele tá muito assim, precisa ser o machão, né? Não tem sentimento. Não, tem sim. Porque se você não olhar isso daí, em algum momento você vai desabar. Uhum, É você desconstruir do que desabar. sim, sim. E é por isso daí, então, esse workshop visa, até para uma pessoa como essa, ajuda a dissolver questões que ela possa ter que fazem com que ela não consiga, assim, acessar esse outro lado. Uhum. E que existe nas mulheres também. Sim. Hoje nós vivemos assim, tanto os extremos, né? O homem tem que ser o machão, mas daí a mulher também, tipo, ela não aceita ajuda de ninguém. Não, eu tenho que me virar sozinha, eu sou a Mulher Maravilha. É a deturpação mesmo Tem do que ter o equilíbrio. sentido. É igual você falou no começo, o 8 e 80. Você tem que transitar. É. Entendeu? Não dá. E tem que viver bem, porque como o planeta vai continuar passando, assim, tipo, por explosões solares cada vez mais fortes, tudo, Uhum. tem que, tem que saber lidar com isso. Senão, fica louco, gente. Eu não tô brincando. Loucura, insanidade, eu tô falando. Sim, Porque as emoções vão começar a pipocar sim, sim. mais ainda, né? Uhum. E se a pessoa quiser se inscrever no workshop do dia 22 e 23 e também entrar em contato com você? Tá, tem o link que a gente colocou, acho que tá até na Eu live. coloquei agora no chat, está no card desse vídeo e também está no Luz Celestial. Aí você também posta lá no seu Instagram também. Vou sim. Daí, gente, pode preencher o formulário. Mas eu queria saber se vai servir para isso ou para aquilo. Pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, eu explico. Essa vivência é assim, eu de fato estou muito contente, porque, por exemplo, hoje teve uma pessoa, porque eu testei as ferramentas numa pessoa, porque de fato a pessoa buscou atendimento comigo e, nossa, parecia assim, foi para realmente testar tudo que eu tinha imaginado.
E eu usei essas ferramentas com uma pessoa. Hum. E ele fala até hoje que foi, assim, a sessão que ele mais amou, porque trouxe, assim, imediatamente, assim, ele pôde ter a constatação de muitas coisas. E eu acho isso legal. Então, mas se alguém ainda assim tiver uma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? Posso abrir E seu WhatsApp, então? Você falou que eu pode, colei no Instagram e o link, mas o WhatsApp pode abrir também? pode sim. Então tá, eu vou colocar o WhatsApp aqui. E O digo WhatsApp. mais, se alguém desejar fazer o workshop e estiver passando por um momento assim que está meio complicado financeiramente, entre em contato comigo e eu vejo aquilo que pode ser feito. Com certeza. Mas vou falar uma coisa assim, até porque as leis universais cuidam de tudo, então se a pessoa estiver mentindo, não é problema meu. Mas o que acontece é que, por exemplo, a semana passada, uma pessoa me mandou mensagem, ela é de Portugal, e ela queria atendimento comigo. E, assim, daí eu falei, ó, tudo bem, o custo é esse, tudo. Daí ela me mandou uma outra mensagem que eu espero que ela nunca mais procure atendimento comigo, porque da maneira como ela colocou, que ela falou assim que ela também tem necessidades e ela tem necessidades, enfim, ela colocou que assim, tinha outras coisas para fazer. Ela escreveu que ela tinha outras coisas para fazer com o dinheiro e não para fazer a sessão. Então, assim, uma pessoa dessa, por mais que eu falasse assim, se a pessoa tem necessidade, a pessoa fala, Mônica, olha, eu não posso pagar esse valor nesse momento. É possível a gente fazer assim, assim, assado? Se for possível, eu vou fazer, eu não deixo de atender. Mas assim, uma pessoa dessas, eu espero que ela não volte mais procurar meu trabalho, porque o meu trabalho assim, não vai assim atender ao que ela está buscando. Ela está buscando outras coisas, ela está buscando essa felicidade rápida, ela está buscando uma ideia de que assim a vida dela vai ser Não um atalho. livro de conto de fadas. Então, assim, mas, gente, por isso, se você tiver com alguma dificuldade, mas desejar de fato sentir que fazer o meu workshop, a minha vivência, vai ser bom para você, entre em contato comigo e eu vejo que é possível fazer, tá? Que esse não seja um impedimento. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para ver, será que funciona para isso? Sim, entre em contato comigo. Tem alguma pergunta, Giovanni? Não sei se tem. Não, assim, nós tivemos 7 espectadores ao vivo, tivemos alguns boa noites, por exemplo, a própria Grace escreveu, né? Hum. Aí a Jaci mandou boa noite a todos. Jaci é um amor, é uma senhorinha lá de BH. Ela ama todo mundo, ela manda uns áudios para mim, eu te amo, Giovanni. Nossa, minha esposa escuta isso. Mas não muda isso, viu, Jaci? Eu adoro isso em você. Aí a Jaque Lorenzini também escreveu boa Ah, noite, já aqui. né? Teve a Fernanda Renata Araújo, boa noite. Aí a Grace colocou aqui, a luz voltou, Giovanni, agora eu Ah, coloquei, entra aí. Só que ela falou, não, tá acabando, não vou entrar não. Ah, Grace, tá fugindo da raia. Não, fugindo da Mônica, né? gente, mas daí, se alguém tiver alguma pergunta, pode passar, tá? Sobre Isso a aí. Então, vivência pessoal, workshop. quem tiver dúvida, essas coisas, chama a Mônica. Ela deu autorização para abrir o WhatsApp, eu coloquei o WhatsApp ali. Tem o link de pré-inscrição do formulário, tá ali. Eu coloquei o Instagram da Mônica também, entendeu? Vamos fazer. Eu estou doido para fazer. E, Mônica, eu ia falar com você nos bastidores, depois que fechasse, mas vamos falar já. O Synergy vai ocorrer no sábado agora, não é? Vai, o Hum, primeiro módulo, modo. porque Então, eu não abri para o outro módulo, que são 2 módulos, mas o segundo módulo são 5 encontros, porque é uma mudança de DNA.
é uma mudança estrutural. Então, ele não é assim, eu abri um módulo 1 para a pessoa ver, sentir, então ele é diferente. Ah, Então, é assim, eu tenho trabalhos diferentes, para públicos diferentes, porque às vezes o que a pessoa precisa é justamente algo para assim, para ela alterar, para ela se ancorar, para ela ficar bem assim no dia a dia. E às vezes a pessoa precisa de algo. O Synergy, ele é a evolução do meu trabalho Comunicação Sem Limites. E o Comunicação Sem Limites a Jaque fez. Eu já fiz em Limeira, acho que foram 2 vezes em Limeira, não tenho certeza. foi duas. Mas assim, então, e assim, o Comunicação Sem Limites é fantástico. Mas, assim, mudou, não tinha como fazer o Comunicação Sem Limites mais daquele jeito, porque a energia mudou, tudo. Eu não sou a mesma Mônica. Então, daí veio o Synergy. O Synergy foi lindo. Uhum. Assim como ele chegou e como ele está crescendo, ele já subiu 3/8. Então, assim, e para sábado ele já vai estar diferente também. Eu gosto disso, gosto, mas o Synergy é um trabalho muito profundo e diferente, assim. Ele é um despertar ou aprofundar dessa comunicação sinergética. E, então, assim, é diferente. E eu quero fazer, mas eu marquei com a minha mãe que assim, ela tem um imóvel que ela precisa limpar, mas eu vou ver com ela, porque eu falo, mãe, eu quero participar desse Synergy da Mônica. Aí, se eu conseguir me alinhar com ela certinho, eu vou fazer sábado e domingo lá, ajudar eu e minha esposa. Mas se ela liberar o sábado, você me espera. Até quando pode se inscrever? Até sábado, meio-dia. Ah, perfeito, então, melhor Vai ainda. dar tempo. Eu vou participar dessa turma, você vai ver. Eu tô gostando. Gente, a Mônica, ela tem. Como foi que o Marcelo falou aquele dia? A Mônica tem uma calma de um raio de sol, alguma coisa assim. Ah, Traz aquela paz pra gente aqui, entendeu? que bom, gratidão. Vamos aproveitar, gente. Se inscrevam, sigam a Mônica lá no Instagram dela, entendeu? Ela tem vários produtos não, vamos dizer assim, workshops. É o que eu falo. O meu trabalho com os meus workshops, as minhas vivências, eles são a minha biografia. Porque eu não faço nada se eu não tiver chegado num ponto que eu possa realmente oferecer algo que, se eu não tiver passado pela transformação, eu não tenho, eu sou professora, eu sou mestre. Então, eu tenho que ter passado pela transformação para poder falar para as pessoas algo, sabe? Então, é isso. E eu estou ansiosa, isso é verdade, eu estou muito, muito ansiosa mesmo para o Transformando-se nas Ondas da Nova Terra, porque, assim, eu acho que para muita gente vai ser como se a pessoa, assim, nascesse de novo, sabe? Assim, aquela coisa de, assim, tirar um monte de aquela mente pensante, tagarelante que não deixa a pessoa assim enxergar coisas diferentes, sabe? O Paulo Vieira, ele fala que é a franga, né? Que fica berrando no seu ouvido. É aquilo que a pessoa deita para dormir e não consegue dormir porque a cabeça não desliga. Então, eu tô realmente ansiosa, espero que o pessoal, assim, sinta vontade e sinta o chamado de participar do Transformando-se nas Ondas da Nova Terra, dia 22 e 23, porque eu acho que vai ser, assim, muito propício, inclusive, para o momento que a gente está vivendo. Temos uma pergunta. Sim. Vai ficar gravado? O quê? O Transformando-se? É, Não. ah lá, não vai ficar gravado. Sabe Tá? por que eu parei de gravar meus trabalhos? Eu quero saber. 2 motivos. Primeiro, porque o povo pegava e daí revendia. Não, o povo faz cada coisa. Ah, Segundo, e
assim, a pessoa se inscreve em 3, 4 workshops, tudo no mesmo dia, no mesmo horário, para ela assistir a gravação. Daí, ela quer ter dúvida, ela quer ter pergunta. Como? Se você não estava nem presente. E segundo, meu trabalho, não, ontem, assim, tipo, a moça lá que eu atendi ontem à noite, gente, ela estava fora do corpo dela, em outra dimensão. Ela estava só pelo fio de prata. Assim, ela voltou. Então, assim, eu tenho pontos de vista, vamos dizer assim, eu pergunto assim, sobre isso do pessoal comprar coisa gravada e fazer sozinho em casa. Porque você pode entrar num processo, teve uma vez que eu atendi, estava no workshop de aterramento. A moça fez individual lá no Canadá, porque fuso horário, tudo. E ela acessou uma memória de abuso com 3 anos de idade. Se essa mulher fizesse esse workshop gravado, como que a pessoa ia sair de um negócio desse? Não sai, fica louco, gente. Não é brincadeira trabalhar a espiritualidade. Não é brincadeira você fazer um workshop para cura. Então, se não dá para participar dessa vez, mas está sentindo o chamado, está com vontade, gente, fala com o Giovanni, fala com a Grace, fala com a Jaque, assim. A Mônica também, né? Comigo também. E assim, a gente vê uma outra data, uma oportunidade. A única coisa é que em setembro eu vou estar muito ocupada, vai ficar meio difícil, porque eu vou estar fazendo traduções. Mas outubro, ok. E daí, então, mas meu ponto, pode falar que é um ponto de vista, mas assim, sai dessa de fazer coisa sozinho, gravado, sabe? Eu não gravo por causa disso. Ah, não, mas faz todo sentido o que você colocou aí, faz todo sentido. Uma coisa dessa, se acontecer numa gravação, a pessoa vai... Aí sim a pessoa vai enlouquecer, igual nós falamos no começo, na questão enlouquecendo. Mas, Mônica, eu quero trazer você fisicamente aqui para cá, Limeira, tá? Então, a gente vai fazer esse workshop, a gente vai, digamos assim, esquentando o forno. Pode ter certeza que eu vou trazer mais e mais e mais aqui, que a ideia é movimentar e transformar esse prédio que ficou 10 anos na minha família parado e está 2 anos comigo e servindo como luz celestial. Então, eu quero movimentar tudo isso daqui e fazer acontecer. E tem um gramado lindo ali no fundo, entendeu? Dá para a gente fazer roda de cura na grama, você botar o pé no chão, entendeu? Dá para fazer workshop de aterramento, tipo uma vivência até. Isso. Não, para você ter uma ideia, quando os parentes da minha esposa vêm aqui, eles montam toda a barraca lá, cabe umas 3, 4 barracas tranquilamente, sobra espaço ainda. Tudo é possível. Bom, mas é isso. Fala. Mais alguma coisa? Ou... Não, eu ia fazer o encerramento. Então, tá? É isso aí, pessoal. Peraí, antes de eu encerrar, a Jaque Lorenzini colocou: a voz sussurra no ouvido da Mônica, ensine as pessoas. O mundo sente falta de alguém que diga para elas que é possível se transformar. Gratidão, Jaque. Mas de fato, porque eu sou prova viva disso. Então, eu falo, eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Então, mas, gente, gratidão por quem assistiu, gratidão quem vai assistir. Jaque, um abraço, as duas Jaque, né? A Jaque Leone, que está fazendo aniversário hoje, e a Jaque Lorenzini, que eu conheço ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, assim, vamos lá. Bacana. E um abraço para vocês todos aí. Giovanni, gratidão, Grace, por ter... A gente falou um pouquinho, né, antes que deu, mas... Tá isso aí, pessoal. Inscrevam-se, vamos fazer a transformação nas ondas da nova Terra, pessoal. É isso aí. Mônica, gratidão. Mauro, senti falta do você. Grace, senti falta do... Vou puxar sua orelha, para você ter entrado, tá? Voltou a força lá já, né? Mas tudo bem.
É isso aí, pessoal. Gratidão a todos, tenham uma ótima noite e nos vemos no momento de cura da segunda-feira. Até mais, gente. Tchau, Tchau, gente, tchau. gratidão. Encerrando. Pronto.